Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas, tem usado para conosco da Tua grande misericórdia, tem nos tolerado, Senhor, a cada dia. E assim estamos caminhando. Deus, muito obrigado sobre cada um de nós. Assim, prepara o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito para poder, Senhor, receber a Tua palavra. E ao Teu servo, continua dando a ele o entendimento, a compreensão e a profundeza para nos trazer e o nosso entendimento e a nossa compreensão também. É assim que nós te pedimos. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 22, que nós lemos, né? Foi a nossa leitura base de hoje. Nós vamos estar relatado este fato no livro de Mateus 26, é a sequência, nós estamos seguindo por Mateus, capítulo 26, mas nós vamos tratar este evento da primeira ceia do Senhor, na última ceia, melhor dizendo, a última ceia do Senhor. Vamos falar fundamentado aqui e usando como texto base o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que ele traz uma narrativa um pouco mais detalhada deste evento, e aí nós vamos também fazer menção dos outros evangelhos, segundo o relato de Marcos e de Mateus. Estamos na reta final, meus irmãos, do ministério de Jesus. Ele está se dirigindo daqui a alguns dias, mais precisamente deste capítulo 22, ele está a um dia de ser crucificado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E este relato que nós vamos ver dessa última ceia é bastante significativo e tem muitos elementos importantes, e Jesus cumpre aqui a partir dentro, assim como até aqui ele já vinha cumprindo muitas profecias, né? Mas especialmente nessa reta final do ministério de Jesus, especialmente quando ele está se dirigindo à cruz, provavelmente na próxima terça-feira eu vou conseguir finalizar e vou trazer um quadro, uma tabela para os irmãos verem as profecias que Jesus, a partir daqui em diante, cumpre. Todas elas nessa reta final, muitas profecias são cumpridas aqui nessa reta final da última semana do ministério de Jesus. E hoje nós vamos falar justamente, aproveitando este evento, que Jesus, nesta última ceia, nesta ceia de Páscoa, que era a Páscoa tradicional dos judeus, nós vamos ver Jesus cumprindo algumas profecias aqui, e a partir daqui se desenrolará uma sequência de fatos até Jesus ir à cruz, e nós vamos abordar essas questões. Nós, na semana passada, falamos sobre aquela mulher, Maria, no caso, né, que João dá nome àquela mulher que quebra o vaso de alabastro na casa de Lázaro, que era seu irmão, Lázaro, aquele que foi ressuscitado, lá em Betânia, na cidade da pobreza. Jesus é agraciado com uma riqueza da adoração de Maria, quando ela quebra o vaso de alabastro. E aqui no cenáculo, Jesus ali, naquele evento, lá em Betânia, aquele vaso quebrado, como o próprio Senhor Jesus diz, Maria estava preparando Jesus, e óleo, aquele unguento precioso e caro que foi derramado por Maria naquela atitude de adoração que ela teve, foi a atitude que preparou Jesus para o que, a partir deste evento da ceia do Senhor, da última ceia, Jesus já pudesse estar pronto para seguir e concretizar a obra para a qual ele veio. E aqui, meus irmãos, capítulo 22, nós vamos ver Jesus dando uma ordem aos seus discípulos. É chegado o dia da Páscoa, está próximo ao dia da Páscoa, e nós vamos explicar um pouco melhor aqui este evento também. E Jesus encarrega aos seus discípulos, que aqui no livro de Lucas, apenas Lucas dá o nome dos discípulos que foram designados para cumprir essa tarefa. Jesus dá ordem a Pedro e a João para que eles possam ir até a cidade de Jerusalém, preparar um lugar, organizar um lugar onde Jesus e ele, seus discípulos, vão fazer a última ceia, a ceia de Páscoa, que estava preparada e designada para o Senhor. Jesus dá toda uma orientação. Ele diz para os seus discípulos
dá um endereço por meio de um homem. Quando você encontrar um homem carregando na sua cabeça um jarro de água, a casa em que ele entrar, ali será o lugar que está preparado, que vocês deverão preparar para que nós possamos participar da ceia juntos. E ele dá uma senha, Jesus dá uma senha para os discípulos, para Pedro e para João, como é que ele deveria abordar este homem com um jarro de água. Ele diz: chega com esse rapaz, chega com esse homem. Isso tudo está aqui no capítulo 22 de Lucas. Ele diz: onde fica, a senha é essa: onde fica o aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Jesus diz para aquele homem com um jarro na cabeça, com um jarro de água na cabeça, entra em uma casa. O dono dessa casa, para que hospedasse Jesus para a última ceia, era necessário uma senha, e a senha era essa: o meu mestre, o nosso Senhor, ele está buscando um lugar para a última ceia. Onde é que fica esse lugar? Certamente aquela casa, que aqui nós vamos saber que na verdade aquele lugar era o cenáculo, que lá mais na frente, quando em Atos dos Apóstolos desce o Espírito Santo, é neste mesmo lugar em que Jesus termina o último ato diante dos seus discípulos, é o último ato ministerial, porque é aqui no cenáculo que também, como está relatado lá em João capítulo 13, é aqui também que Jesus faz a última cerimônia da lavagem dos pés dos seus discípulos. Então veja que o cenáculo, esta casa, este lugar, é o último lugar de ministração de Jesus e é o primeiro lugar em que a igreja surge e a igreja começa a ser instrumento do Senhor para abençoar as nações. Aonde terminou, foi aonde começou a obra da igreja. Isso me chamou bastante atenção, porque a nossa casa, onde se termina, e o ceia vai representar justamente o encerramento e o início de uma jornada, a exemplo do que aconteceu com Israel. Quando Deus, na passagem do anjo da morte, em que foi determinado essa celebração da Páscoa, a exemplo de Israel, que naquela noite saiu do seu cativeiro para ir para uma jornada de libertação, de liberdade, este cenáculo representa esse mesmo lugar, onde Jesus está encerrando aqui o cativeiro que nos amarrava, a prisão que nos aprisionava, o grilhão que pesava e amarrava os nossos pés, a cédula de dívida que pesava contra nós. A partir daqui começou a ser paga e começou a ser aniquilada, e Jesus inicia um processo de jornada para nos levar e também nos conduzir à libertação e à nossa liberdade. Então, meus irmãos, este cenáculo também provavelmente, para Jesus dar esta senha, veja aqui no capítulo 22 de Lucas, aqui no versículo 11, direis ao dono da sala: o mestre manda perguntar-te. Quando essa chave, essa pergunta, o mestre manda perguntar-te, é porque certamente o dono daquela casa também era um discípulo do Senhor, certamente seguia Jesus. Dentre as multidões que seguiam a Jesus, certamente o dono dessa casa, ele era também um servo do Senhor, um servo de Jesus, um discípulo de Jesus que o acompanhava no seu ministério. Então, esta foi a chave e este foi o lugar. E a partir deste momento em que o lugar está preparado, em que o ambiente para esta última ceia está preparada, nós vamos ver que Jesus iniciará então a última cerimônia, digamos assim, em que é o último ato dele com seus discípulos, é o último ato de ensino, porque a partir daí Jesus vai caminhar sozinho. A partir deste momento em que ele ainda está envolvido com seus discípulos, ele vai trilhar a jornada que lhe estava preparado, solitário, isoladamente, e, como diz a profecia, vai abalar a cabeça do pastor, vai bater no pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, aqui é o último momento em que Jesus está junto dos seus amigos e dentre esses, um não era muito amigo de Jesus, né? Que nós vamos, o início da traição. Então, meus irmãos, aqui eu quero abordar com os irmãos 3 aspectos nesta cerimônia dessa última Páscoa que
Jesus está participando. 3 aspectos que, ao meu ver, é importante que nós tenhamos essa compreensão, porque, como eu falei para os irmãos, a partir daqui, muitas profecias ditas a respeito do Messias serão cumpridas. E nós precisamos compreender este evento da ceia, que aqui, hoje nós chamamos, inclusive, eu acho que aqui está no título desse trecho da sua palavra, deve estar Ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, ou a última ceia. Mas a gente precisa compreender este evento ainda não como a ceia da forma e do modo que nós compreendemos e como nós oficiamos isto hoje. A ceia, como nós fazemos hoje, não foi neste momento aqui em que Jesus está celebrando com seus discípulos, não foi a mesma ceia e a mesma forma em que hoje ceiamos todos os segundos domingos de cada mês. Então nós vamos precisar entender, nesta cerimônia, nós vamos precisar entender que este é um evento que dá início a uma série de outros eventos, ou seja, então precisamos entender a cronologia dos fatos que ocorreram a partir daqui até chegar à cruz de Cristo. Nós precisaremos compreender esta cerimônia de Páscoa, Jesus trouxe para ela novos conceitos e novos entendimentos e nova aplicação, até porque a palavra, como nós sabemos, as festas do Antigo Testamento, a Páscoa nesse caso especificamente, tudo é uma sombra, apenas uma amostra do que viria a ser a verdadeira Páscoa, que era o que Jesus, a partir desta cerimônia, vai nos ensinar. E por último, o último fato aqui, também cumprir a profecia, que é a atitude da traição de Judas. Então são 3 pontos que eu gostaria de abordar com os irmãos nesta hora. A questão cronológica dos fatos, a cronologia dos fatos, porque a partir daí vai se cumprir vão se cumprir pelo menos 2 profecias importantíssimas, que é a profecia de Oséias, capítulo 6, verso 2, que no 2º dia ele nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos para sempre ao lado dele. E Jesus, pegando essa profecia constantemente ao longo do seu ministério, disse que eu vou morrer, mas ao 3º dia vou ressuscitar. E a outra profecia que está ligada à cronologia dos fatos também é o que Jesus fala para os fariseus quando perguntam de Jesus: qual é o sinal que tu nos dás de que tu és o Messias, o Filho de Deus? Jesus responde: não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí ele completa, isso está em Mateus capítulo 12. E aí Jesus completa: qual é o sinal do profeta Jonas? Assim como Jonas passou 3 noites e 3 dias no ventre de um peixe e depois ele tornou a viver, assim também o Filho do Homem passará 3 noites e 3 dias no seio da terra e ele voltará à vida. Então nós precisamos compreender a cronologia dos fatos de forma correta e adequada, de forma que a gente consiga, não perca de vista as profecias, de forma que a gente não perca o cumprimento da profecia que Jesus operou e concretizou. Com base nisso, eu fiz um PowerPoint para ajudar a organizar as nossas ideias a respeito dessa cronologia dos fatos. Nós vamos devagar, vamos colocando aí para os irmãos, todas elas retiradas. Eu procurei organizar, e aqui a relação está os versos e as referências bíblicas de por que é aqui, por que não é ali, por que é isso, por que não é aquilo. Então nós temos um costume e a ideia e o pensamento de que Jesus morreu numa sexta-feira. É ou não é verdade? Jesus não morreu numa sexta-feira, Jesus morreu numa quinta. E nós vamos compreender por que foi isso, porque se Jesus morreu em uma quinta-feira, esta ceia que aqui está acontecendo iniciou numa quarta. Por isso que tem aqui quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque nós precisamos entender essa cronologia para que a gente não perca de vista que esta cronologia pode parecer, é só um negócio de
é só curiosidade, parece curiosidade bíblica, né? Mas não é curiosidade bíblica, meus irmãos. Isso aqui é para que a gente compreenda que Jesus é o Messias, e se Ele é o Messias, e se Ele é o Cristo, então Ele cumpriu todas as profecias. E se Ele cumpriu todas as profecias, nós precisamos compreender como essas profecias ocorreram no ministério de Jesus. Senão, se Ele deixar de cumprir qualquer uma dessas profecias, Ele não era o Messias. Então, por isso que nós precisamos compreender adequadamente a cronologia desses fatos, para que a gente não perca de vista que Ele precisa ter passado, para cumprir essa profecia cronológica de tempo. Jesus precisa ter passado 3 dias e 3 noites morto. Se Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, Ele não passou 3 dias e 3 noites morto. Consegue entender? Ele vai ter passado a noite de sexta, a noite de sábado, mas faltou uma noite. Certo? E, consequentemente, se ele morreu numa sexta-feira, ele morreu por volta de 3 horas da tarde, ele só teria passado 3 dias, porque o domingo foi no início da manhã de domingo, ele ressuscita. Então, estaria encaixado 3 dias, mas 3 noites, conforme o sinal de Jonas, não estaria encaixado. E Jesus precisa ter também cumprido, nessa cronologia dos fatos, como eles ocorreram, para que Ele seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, Ele tem que ressuscitar ao 3º dia. Ou seja, se Ele morreu na sexta, então sexta, e foi 15 horas da tarde, que Ele morreu, por volta de 15 horas, e isso, os relatos de Mateus, Marcos e Lucas são uníssonos nessa questão. Eles relatam que Jesus morreu às 15 horas da tarde. Se Ele morreu às 15 horas da tarde de sexta-feira, como é o imaginário popular de todas as pessoas, ele não teria ressuscitado nos 3 dias, ao 3º dia, porque sexta, 15 horas de sábado, 15 horas de domingo, e daí é o 2º dia. Entender o problema de a gente compreender e adequadamente a cronologia, porque se Jesus morreu na sexta, então a nossa fé é vã, Ele não é o Messias, Ele não cumpriu a profecia de ter ressuscitado ao 3º dia. Então, compreendendo isso, meus irmãos, a gente precisa ter essa compreensão, porque isso não é curiosidade bíblica, isso diz respeito à tua fé. Isso faz dizer para você, deve fazer você compreender que o teu Jesus, Ele é o Messias, porque Ele cumpriu todas as profecias. Só que talvez a gente aprendeu de forma errada. Então, meus irmãos, passa primeiro lá. Este evento, esta ceia do Senhor, que aqui está acontecendo, eu iniciei com essa linha do tempo hoje, porque a ceia, esta última ceia, dá início a todos esses fatos. Se você vir aqui, Lucas 22, verso 7. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se deveria sacrificar o cordeiro pascal, Jesus manda seus discípulos prepararem a Páscoa. Para compreendermos como era a cerimônia da Páscoa judaica, porque aqui Jesus não está fazendo a ceia como nós compreendemos hoje, Ele está fazendo a Páscoa judaica. A ordem que estava estabelecida lá em Êxodo capítulo 12, era que naquele dia em que o anjo da morte viria passar sobre o Egito para matar os primogênitos, Deus deu uma ordem. No 10º dia do mês de Nissan, que é um mês provavelmente ali entre março e abril, a contagem dos tempos pelo calendário judaico é o calendário lunar, por isso que é divergente do nosso, que o nosso é calendário solar. Então, o mês deles não cabe conosco. Então, o mês de Nissan, que seria esse primeiro mês, para o calendário judaico, o mês de Nissan, que foi o mês da libertação, é o primeiro mês, que coincidiria com o nosso entre o meio de março e início de abril. Deus dava a ordem, a Páscoa de vocês vai ser, no 10º dia, você prepara o cordeiro, sem mancha, sem defeito, macho e de 1 ano. E ao 14º dia, vocês vão sacrificar esse cordeiro, Êxodo capítulo 12, verso 6, vocês vão sacrificar esse cordeiro ao final da tarde. Quando anoitecer, vocês vão assar esse cordeiro, aí mata,
separa esse cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, e aí você pega a carne e se alimenta com a sua família, junto com as ervas amargas, junto com os pães sem fermento. Então, no 14º dia, eles sacrificavam e pegavam esse cordeiro. Como eu falei, o calendário deles é lunar, e o dia deles é diferente do nosso. Nós contamos a virada do dia a partir de quando? Meia-noite. Hoje a nossa terça-feira termina meia-noite. Meia-noite e 1 já é quarta. Mas para os judeus, a virada do dia se dá às 18 horas. Então, a terça-feira para eles já terminou e eles já estão vivendo a quarta, porque já é mais de 18 horas agora. Então, o horário deles e a viração dos dias se dá a partir das 18 horas, porque o calendário é lunar. Então, quando chegava no 14º dia, eles preparavam, no 13º matava, antes de virar 6 horas da tarde. Quando dava 6 horas, era o início do 14º dia. E aí eles estavam dentro das suas casas, o anjo da morte veio, matou os primogênitos e os filhos de Israel foram preservados por conta do sangue que estava nos umbrais. Esta era a cerimônia da Páscoa, no 14º dia. Aqui é o que está acontecendo. Jesus está iniciando esse 14º dia a partir das 18 horas, conforme Mateus 26, verso 20 e Marcos 14, 17, diz que essa última ceia iniciou ao anoitecer. E eu coloquei a quarta-feira, porque se é 18 horas é um dia, a partir daqui, ele inicia o 14º dia, de quarta para 18 horas de quarta a 18 horas de quinta, é o 14º dia, conforme estabelecido pelo calendário da Páscoa e conforme estabelecido por Êxodo. Vai avançando aí. É nesse intervalo em que Jesus está fazendo a ceia, e aí depois de ele terminar a ceia, pela madrugada, ele vai para o Getsêmani, nós vamos falar mais na frente. A madrugada de quarta para quinta, ele vai para o Getsêmani. Jesus, então, lá no Getsêmani, é traído, Judas vai ao seu encontro, vem aquela turba dos soldados do templo, prendem Jesus, e Jesus, então, é levado perante Caifás. Isso está em Marcos, capítulo 14, 17, e João 18, 28. Ao longo da madrugada de quarta para quinta, que já é o 14º dia, Jesus, então, passa por todo esse ritual, essa acusação perante o Sinédrio de Israel. Aí, às 9 horas da manhã, ele é levado, sai de Caifás, é apresentado perante Pilatos, aí tem toda aquela conversa que Pilatos faz com Jesus. Eu tenho poder para te livrar, eu tenho poder para te libertar. Aí Pilatos faz, é Barrabás ou é Jesus? Aí solta Barrabás, Jesus é condenado. Então, às 9 horas da manhã da quinta-feira, Jesus é crucificado. Marcos capítulo 15, verso 9, relata esse horário. Na terceira hora, Jesus é posto à cruz. Isso é equivalente a 6 horas da manhã, 9 horas da manhã de quinta-feira. Vai avançando. Aí, às 15 horas dessa quinta-feira, Jesus entrega o seu espírito. Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Marcos 15, 34, Mateus 27, 48, Lucas 23, 44 a 46 está dizendo este horário. Não diz o dia, tá? Eu só estou encaixando o dia para os irmãos entenderem como é que eu encaixei os dias. Eu estou pegando os horários e estou me baseando nas profecias, para eu poder chegar 3 dias e 3 noites e poder chegar ao terceiro dia ressuscitará. Avança mais um pouco. Aí ele morre, capítulo 15, verso 3, às 15 horas da quinta-feira, e na quinta-feira, conforme Êxodo 12, 6, que é o 14º dia do mês da Páscoa para se celebrar, no templo está sendo feito o sacrifício dos cordeiros de Páscoa, de 1 ano de idade, macho sem defeito, conforme previsto lá em Êxodo capítulo 12. Então Jesus está morrendo na cruz, por isso que João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois o apóstolo João fala também que ele é o Cordeiro de Deus, nosso Cordeiro Pascal, porque enquanto Jesus, às 15 horas da tarde, do 14º dia da Páscoa judaica, está cravado em uma cruz, os judeus estão fazendo a sua Páscoa
como um memorial da libertação do Egito, sacrificando os seus carneiros e ovelhas de 1 ano de idade, simultaneamente, enquanto Cristo está na cruz, os sacrifícios de Páscoa estão sendo oferecidos no templo. Depois, aí você lê todas essas referências. Jesus morreu às 15 horas da tarde de quinta-feira. Às 18 horas desta quinta-feira, conforme Êxodo 12, é o anoitecer. Terminou o 14º dia. No 15º dia começam a comer esse cordeiro que foi sacrificado. Está ali Êxodo 12, 8, Marcos 15, 42 e Lucas 23, 54. É a ceia da Páscoa judaica, em que eles estão comendo o cordeiro que foi morto na Páscoa durante o dia. E Levítico 23, 5, e aqui é que dá a confusão, por isso que eu falei que Jesus não morreu na sexta. Aqui há uma confusão, porque diz o texto dos evangelhos que Jesus era o dia de sábado, e por isso ele morreu, e por isso ele foi retirado com as pressas da cruz, para que ele não ficasse pendurado na cruz, enquanto a ceia da Páscoa judaica ocorresse. Só que, meus irmãos, Levítico 23, verso 5, diz o seguinte, que nesta festa, nesta ceia de Páscoa, esse dia era um dia solene. O dia que ele caísse ao longo da semana, seja a segunda, se esse 14º dia caísse na segunda, esse dia seria um dia solene, seria um dia de sábado solene. E sábado solene para os judeus é como se fosse o sábado do dia da semana, em que você não faz nada. É um sábado especial. Levítico 23, 5 vai dizer isso, que era um sábado, o dia do 14º dia, o dia da ceia da Páscoa judaica, é um sábado solene, em que você não faz nada, e é um sábado especial. Portanto, quando você lê no Novo Testamento que era dia de sábado e que Jesus foi tirado do dia de sábado, ele foi tirado, mas não era o sábado dia da semana, era o sábado especial da Páscoa judaica. Era o que ele chama Shabat especial da Páscoa judaica. É nesse contexto que Jesus é crucificado. Então você vai ter esse sábado especial se você ler Mateus 27, 62. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 27, 62. Mateus 27, 62 e João 19, 31. Mateus 27, 62 diz assim, ó, já Jesus está morto. Jesus está morto. Dá a próxima sequência aí no slide. Está aí, ó. Jesus morreu. Jesus já morreu na cruz, entregou a sua vida. Aí diz aí Mateus 27, 62. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias ressuscitaria. Os fariseus, o dia da preparação, esse 14º dia, até aqui, tudo que eu tenho relatado, esse 14º dia, para eles era chamado de o dia da preparação. O dia da preparação para quê? Preparação para a Páscoa. Então, era nesse dia da preparação que se organizava os pães sem fermento, era no dia 14º que se preparava o cordeiro que ia ser morto, era no dia da preparação que se sacrificava o cordeiro, era no dia da preparação que se passava o sangue nos umbrais, era no dia da preparação que se organizava as ervas amargas para fazer parte da ceia. Então, o que Mateus está nos dizendo no capítulo 27, verso 62, está dizendo que Jesus morreu. E depois de Jesus ter morrido, no dia da preparação, ou seja, passou 18 horas, na sexta-feira, os fariseus foram lá para Pilatos dizer, olha, disseram, lembra que ele falou que ia ressuscitar ao 3º dia? Então coloca guardas no túmulo para que fiquem de vigia, para que ele não ressuscite esse enganador. Então esse esse sábado especial, caiu justamente de quinta para sexta, em que Jesus está já no primeiro dia, passou uma noite, já está no primeiro dia morto após a sua crucificação. Segue mais um pouquinho. Aí, sexta-feira, 18 horas de sexta-feira, inicia o sábado, dia da semana, para os judeus. Mais um. Aí,
18 horas de sábado inicia o domingo. Mais uma. E aí é de sábado para domingo que Jesus... Mais uma, faltou isso. De sábado para domingo Jesus ressuscita. Então quando ele morre aqui na quinta-feira, vai passando de novo. Veja só, a profecia que o sinal de Jonas, qual era o sinal de Jonas? 3 noites e 3 dias, ele vai passar, assim como Jonas passou no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar no fundo da terra, no seio da terra. Então, quando ele morre na quinta, 18 horas é noite. Então, primeira noite, mais uma. 18 horas de sexta, segunda noite. 18 horas de sábado para domingo, terceira noite. Então, até aí a profecia do sinal de Jonas está cumprida. Mais uma. Agora são 3 dias. Ele precisa ter passado 3 dias também para cumprir o sinal de Jonas. Então, quando ele morre às 15 horas da tarde da quinta, aqui ainda é um dia. E aqui esse dia, você precisa entender esse dia não como 24 horas, mas o dia como o dia em que o período em que o sol está iluminando e a noite como o período que não tem sol. Então, o dia da profecia é isso, não é dias de 24 horas. O próximo slide vai ajudar. Então, quinta-feira ele morre às 15 horas, primeiro período de dia. Sexta-feira, de 6 horas da manhã a 18 horas da noite, segundo período de dia. De 6 horas da manhã de sábado a 18 horas da manhã de sábado, terceiro período de dia. Segundo o relato de Mateus 28:1 e Marcos 16:2, ao raiar do domingo, Jesus ressuscita. Então, se nós olharmos aqui, ele cumpriu 3 dias e 3 noites. E no domingo, ele ressuscita. Passa o próximo slide agora. Então, isso, se você pensar com a cabeça do judeu, ele ao olhar isso, ele vai ver que Jesus passou 3 períodos de noite e 3 períodos de dia. Vai avançando aí bem rápido aí. Agora, você pensar nessa profecia, será que Jesus cumpriu sob o ponto de vista de 24 horas? Olha só, se você pensar que Jesus morreu às 15 horas da tarde, lembra da profecia, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Se você pensar que Jesus morreu às 15 horas da tarde de quinta, e pensar em dia como uma contagem de 24 horas, então, de 15 horas da tarde de quinta para 15 horas da tarde de sexta, 24 horas. De 15 horas de sexta para, aí vem sábado à noite, passa mais uma. De 15 horas de sexta para 15 horas de sábado, 48 horas, 2 dias. E de 15 horas de sábado até 15 horas de domingo seria o terceiro dia. Ou seja, se você pensar com a lógica de dia como sendo 24 horas, ao terceiro dia Jesus está ressuscitando. Ou seja, de 48 horas até caminhar 72 horas, que seria o terceiro dia, nessa trajetória, do meio do caminho, ele ressuscita. Ele está cumprindo a profecia, então, se você pensar também de forma de dia como 24 horas, morrendo na quinta-feira, essa Páscoa aqui, provavelmente ou certamente foi de uma quarta para a quinta, porque Jesus cumpre essa profecia. Se você colocar a ceia em qualquer outro dia ou na própria sexta-feira, você vai quebrar a profecia. E quebrando a profecia, Jesus não é o Messias. Passa para mais uma vez. Aí, se você pensar sobre esse aspecto judaico de que os dias e as noites são contados pelo virado do dia às 18 horas, então você vai ter 1 noite, 2 noites, 3 noites. Segue. Aí você vai ter 1 dia, 2 dias, 3 dias e ao terceiro dia ele ressuscita. Então, seja de uma lógica ou seja de outra, Jesus só poderia ter morrido numa quinta e nunca numa sexta-feira. Amém? Parece curiosidade bíblica, né? Mas, meu irmão, deu trabalho. Quando eu prestei atenção nisso, eu fiquei pensando, meu Jesus. Aí eu fiquei assim, eu estou olhando aqui os irmãos assim e tal, alguns até assim meio sonolento. Aí eu fico pensando, eu fiquei me pensando, Senhor, mas que importância tem a gente descobrir isso e perceber isso? Que relevância tem isso? A relevância é de que você está dando razão à sua fé. Você está dizendo e provando por que você quer que Jesus cumpriu as profecias, porque está aqui. Se você colocar qualquer outro dia,
Se você colocar na sexta-feira, Jesus não cumpriu, porque ele não passou 2 dias, 3 dias e 3 noites, e nem passou nem ressuscitaria ao terceiro dia, ele teria que ressuscitar na segunda. E nós temos no Evangelho, no Novo Testamento, no relato dos apóstolos, claramente dizendo que foi no domingo que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou no domingo, e se ele teve que ressuscitar no domingo, ele teve que morrer num dia certo. E se ele morreu no dia certo, é porque ele é o meu Messias, ele é o meu libertador, é porque a sua obra também me alcançou. E assim como ele foi levantado ao terceiro dia, eu tenho a esperança de também ser levantado ao terceiro dia. Meus irmãos, as Escrituras do Senhor precisam ser entendidas com a nossa razão também. Você precisa conhecer e procurar entender a palavra de Deus, não apenas para buscar algo assim, um aconchego para a alma, mas essas coisas são importantes. Saber o dia que Jesus morreu, ter essa convicção de que Ele cumpriu essa profecia, traz para mim um sentido de que a minha fé em Cristo não é vã. O meu Messias cumpriu as profecias e as promessas que sobre ele estavam estabelecidas e designadas. Se você quiser depois, se você achar que é só uma curiosidade bíblica e quiser ter e guardar, vai estar disponível nos grupos, mas para mim essa compreensão, não sei se alguém já tinha tido essa compreensão, mas para mim, eu meditando e lendo sobre essa passagem, eu comecei, peraí, a minha fé é sexta-feira, não é sexta-feira não, tem alguma coisa não está batendo, tem que tirar, sabe o que, meus irmãos? Lembra daquela ministração que eu falei dos óculos, né? A gente tem que tirar o óculos de Roma, porque essa ideia de sexta-feira santa é a ideia da igreja de Roma, de colocar Jesus na igreja, Jesus de acordo com os padrões e os moldes dele, mas o nosso Jesus morreu conforme diz as Escrituras, e as Escrituras dizem outra coisa a respeito da sua morte. Então precisamos compreender isto, meus irmãos, e entender que este Cristo, e aqui ele está cronologicamente cumprindo 2 profecias de cara, essa profecia de Oséias e aquela profecia que ele mesmo falou a respeito de si, do sinal de Jonas. Então, aqui Jesus começa a cumprir as promessas, começa a dizer, e aí com isso, os discípulos vão se lembrar, depois de Jesus ressuscitado, olha como ele ressuscitou, olha como ele cumpriu a promessa, e eu vou procurar trazer aos irmãos uma relação de promessas e profecias cumpridas ao longo do ministério de Jesus. Se Deus quiser, na próxima terça a gente disponibiliza para os irmãos terem acesso. Então, esse é o primeiro ponto. Esta ceia aqui, por isso que é importante colocar no ponto certo, porque a partir daqui, todos os outros eventos vão ser desenrolados. A traição de Jesus, que é cumprimento profético, o preço pago por ser traído, o preço de 30 moedas de prata, é cumprimento profético. Foi profetizado, foi dito a respeito do preço que seria pago pelo Filho do Homem. Foi dito que um que estava dentre o meio dos escolhidos, dos discípulos dele, iria traí-lo, é cumprimento profético, e tudo isso começa na ceia, e tudo isso começa a partir daqui. Veja que aí aqui fica um ensino importante, na ceia, e aí agora nós vamos entrar mais pela parte da ceia. A ceia do Senhor é o início e também é o fim da nossa fé, porque na ceia do Senhor, que é o símbolo do seu sacrifício, está representado o início da nossa salvação, mas é também um memorial até que Ele volte, para sabermos que só temos a salvação porque Ele morreu. Então a ceia, lembra que eu falei no início, que é no cenáculo, que é a última cerimônia, mas é a partir do cenáculo que a descida do Espírito Santo acontece e o movimento da igreja surge, porque a ceia, a Páscoa, este evento, ele é o início e é o fim da nossa jornada como cristãos, como salvos do Senhor. E aqui nós vamos entrar então, meus irmãos, a partir de agora, um segundo momento em que Jesus vai fazer propriamente dito, o rito da Páscoa. Ele vai fazer a ceia junto com seus discípulos, ele vai participar desta última ceia da Páscoa, e aqui ele vai trazer para nós um novo sentido, ele vai nos dar um novo significado para todos os elementos da Páscoa. Nós vamos ver que Jesus aqui, como eu falei e como está previsto em Êxodo capítulo 12, Jesus estava com os pães ázimos, os pães sem fermento. Jesus estava participando com seus discípulos também, fazendo uso
das ervas amargas, Jesus estava fazendo uso do cordeiro, Jesus estava... E aqui é interessante, não há relato do cordeiro aqui. Isso eu fiquei encucado. Por que aqui Jesus não falou que eles mataram um cordeiro? Não tinha aqui. Provavelmente tivesse, mas porque Jesus já estava sinalizando para os seus discípulos que o cordeiro que era sacrificado na Páscoa, ele estava na cerimônia, portanto, ele era o cordeiro. Não tem relato no Evangelho, e eu fiquei curioso, se bem, eles não detalham especificamente, mas não tem relato no Evangelho aqui, que nessa ceia de Jesus tinha o cordeiro animal, macho de 1 ano de idade, porque o cordeiro de Deus estava presente. Porque o cordeiro imaculado, aquele que é sem pecado algum, estava junto, estava lá, era o próprio cordeiro em carne. E aqui nessa cerimônia, meus irmãos, os demais elementos estão aqui, todos os elementos necessários da Páscoa judaica estão aqui, e também Jesus inicia então a sua refeição, que está no versículo 24 de Lucas 22. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os seus apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Meus irmãos, aqui esse relato da Páscoa, essa experiência da Páscoa judaica, em Deuteronômio capítulo 16, verso 3, inclusive, Moisés relata este pão, que são os pães sem fermentos que eram comidos nesta Páscoa. Moisés chama ele os pães da aflição, os pães da angústia, porque aquele pão daquela cerimônia representava o sofrimento, a angústia que o povo de Israel passou ao estar cativo por mais de 400 anos no Egito. E aí Moisés, em Deuteronômio 16:3, chama esses pães os pães da aflição. Na saída também, esses pães representavam a pressa. Não deu tempo suficiente para sair da escravidão e fermentar este pão. E aí esses pães representavam a libertação do Senhor, que subitamente veio sobre Israel. Mas esses pães da aflição, que Jesus diz, na continuação ele diz, esses pães aqui não mais representarão essas coisas. Este pão que eu estou partindo com vocês, é o que nós, todos os domingos de ceia que nós participamos, todos os dias de ceia nós falamos, este pão que é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus pega e diz, e se identifica com aquele pão daquela cerimônia. Se aquele pão é sem fermento, e Jesus adverte os seus discípulos quanto ao fermento dos fariseus, Jesus está dizendo, eu sou o pão sem mácula, eu sou o alimento que não tem mistura alguma. O fermento representava essa mistura, aquilo que leveda a massa, que faz a massa crescer, mas não de forma natural, por uma química artificial que faz a massa do bolo crescer. É para isso que o fermento serve. Mas ele não é puro, ele não deixa a massa pura. E o pão sem fermento representava este pão puro, este pão sem mácula, este pão sem qualquer acréscimo do homem. E Jesus está dizendo, este pão sem mácula e sem acréscimo e sem defeito algum sou eu. Esse pão representa o meu corpo que está aqui de forma imaculada e que sem pecado algum estou aqui para oferecer-me como sacrifício. E é uma identificação, este primeiro pão, esses pães que Jesus está participando junto com os discípulos, se é o pão da aflição, Jesus também está se identificando com Isaías capítulo 53, verso 7, quando ele diz que ele é o servo sofredor, que ele é o símbolo, o Messias, o prometido de Israel, é o oprimido, é o aflito de Deus, é aquele que vai levar sobre si as nossas pisaduras, e tudo isso está representado no pão, que ele diz, este pão agora é o meu corpo. Esse pão sofrido, este corpo machucado, este corpo que foi vilipendiado, este corpo que foi maltratado, furado, chicoteado, este pão que vocês estão comendo agora, lembrem-se que este pão, na verdade, é uma exemplificação, é um tipo, é um simbolismo do meu corpo, que da mesma maneira que não tem mistura, da mesma maneira que não tem qualquer química
contrária, qualquer coisa para contaminar, da mesma maneira, este pão representa o meu corpo sem pecado, é o corpo de Cristo que não tem mácula, que não tem impureza, é o corpo de Cristo que passou aqui pela terra sem conhecer pecado algum, e é Ele que está dizendo, este pão agora é o meu corpo, não é mais somente representando a aflição de vocês, Israel, mas este pão representa a aflição que eu, o Cordeiro de Deus, vou sofrer daqui a algumas horas. E aí a gente vem para a ceia pensando, vou só comer um pedaço de pão. Veja como é importante nós termos a compreensão exata dos símbolos e dos significados. Às vezes, por isso que Paulo diz, olha, aos Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, cuidado para que vocês não comam o pão, o corpo de Cristo indignamente, não discernindo o corpo de Cristo e nem o sangue do Senhor. Porque Paulo tinha compreensão de que aquele pão ali era uma representação e tinha um significado espiritual. Não é que aquele pão é santo, ou transubstanciação, consubstanciação, que Jesus está ali, não é isso. Mas nós temos que ter reverência para com as coisas de Deus. Quando os discípulos Jesus estava sinalizando que o seu corpo estaria simbolizado neste pão, e quando nós vamos fazer isso? Enquanto Ele não voltar. Todos os dias nós que fizermos uso e participarmos da ceia do Senhor, temos que olhar para aquele pão e nos lembrar, este pão é um símbolo desse corpo puro, imaculado, perfeito, sem pecado algum, mas que ao mesmo tempo foi moído, foi machucado, foi o servo sofredor, foi o oprimido, o aflito de Deus, nós o repudiávamos como algo sem valor. Este é o pão que representa o corpo de Cristo na ceia do Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou este pão agora que vocês precisam. Todas as vezes que comerem desse pão, Paulo inclusive complementa isso, né? Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste vinho, lembrardes da minha morte. Fazer isso como um memorial, como uma recordação daquilo que eu passei para prover e promover a libertação e a restauração e a redenção das vossas almas. Meus irmãos, então, Jesus está dando um significado novo para esse partir do pão, para este pão que os judeus, e eles até hoje fazem isso. No entanto, os judeus que não compreendem, estão comendo este pão, se lembrando apenas do Egito, enquanto nós nos comemos desse pão na nossa ceia do Senhor, nos lembrando da nossa saída do nosso Egito, da nossa escravidão, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo seu sacrifício nós fomos libertos e fomos redimidos para a presença do Senhor. E aqui, meus irmãos, veja só que versículo 19, Lucas capítulo 22, verso 19. Leia comigo e veja se você entende alguma coisa diferente aqui. Tomando o pão e tendo dado graças, Lucas 22, verso 19. Tomando o pão, vou deixar um tempinho para você abrir a sua Bíblia e você ler junto comigo. Lucas 22, 19. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e entregou a eles, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Isso aqui é o que nós abordamos a respeito do pão que eu acabei de falar. Mas eu quero voltar, na verdade, no versículo 17. Lucas 22, 17. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí você vai para o verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Você conseguiu ver dois cálices aí? Tem um cálice no verso 17 e tem um cálice no verso 20. Você conseguiu ver aí na sua Bíblia? E agora? Meus irmãos, aqui nós precisamos compreender essa passagem. Depois nós vamos, no final eu vou
fazer um arremate para a nossa compreensão da nossa realidade de hoje. Mas nesta ceia, nós temos que lembrar que Jesus está fazendo uma ceia judaica. Era costume, era hábito, já tinha uma tradição, apesar de não estar previsto no Êxodo capítulo 12, se você ler e verificar com cuidado os elementos da ceia da Páscoa, lá de Êxodo, pergunta aos irmãos, tem vinho? Lá no relato de Êxodo, tem vinho lá na cerimônia da Páscoa que Deus estabeleceu em Êxodo 12? Não tem vinho, né? Lá só tem ervas amargas, pães sem fermento, o cordeiro e o sangue que é passado nos umbrais. Esses são os elementos da Páscoa que estabeleceu lá. Mas aqui, meus irmãos, corrigindo. A tradição ao longo do tempo, a tradição dos judeus ao celebrar a Páscoa deste formato, eles incluíram 4 cálices na cerimônia de Páscoa deles. E isso, eles fizeram esta tradição, criaram essa tradição, fundamentado em Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Nesse texto de Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, tem 4 promessas de Deus para o povo de Israel. Tem promessa de que o povo não vai mais sofrer trabalho escravo, tem uma promessa de que o povo vai ser liberto da escravidão do Egito, e tem uma terceira promessa que diz que o povo vai ser redimido. E a quarta promessa lá em Êxodo 6, capítulo 6, versos 6 a 7, a quarta promessa lá estabelecida é que depois de todas essas etapas, a última promessa é que o povo de Israel seria o povo de Deus. 4 promessas. Então, com base nisso aqui, criou-se uma tradição de ter 4 cálices de vinho representando essas 4 promessas que Deus deu para o povo: promessa de não mais ter trabalho escravo, promessa de libertação dos egípcios, promessa de redenção. Guarde essa terceira promessa. Isso está no estudo, você leia com calma lá. Eu não estou inventando, está no texto. Então, veja lá, eu coloco as referências para você verificar. Então, a terceira promessa é de redenção e a quarta é de propriedade. Vocês serão meu povo. Com base nisso, a cerimônia de Páscoa, tradicionalmente criado pela tradição judaica, aderiu e incluiu esses 4 cálices. E esses 4 cálices, o terceiro cálice era chamado cálice da bênção. Ou também era chamado o terceiro cálice, que era representando a redenção. Esse terceiro cálice era chamado também de cálice de Elias, no sentido de que quando o profeta Elias vier, vai vir a redenção final, aquela profecia que nos diz, então o Messias virá. E também esse terceiro cálice tinha esses 3 nomes, e o terceiro nome também era cálice da salvação. Então, essa promessa de redenção era simbolizada na ceia da Páscoa judaica por 4 cálices. E esse terceiro cálice é o cálice da salvação, ou cálice da bênção, ou cálice de Elias. Jesus está aqui, quando ele inicia a cerimônia, esse terceiro cálice, ele era tomado, segundo essa tradição que é extra-bíblica, mas é fundamentado na palavra, eles tomavam esse cálice, eles tomavam esse terceiro cálice, o cálice da redenção, depois de tomar e comer os elementos da Páscoa. Depois de comer comiam o cordeiro, comiam as ervas amargas, comiam os pães sem fermento. Quando eles terminavam de tomar essa refeição, então eles tomavam o terceiro cálice de vinho, representando esse cálice da salvação, como um memorial, no sentido de uma expectativa e uma esperança de que o Messias haveria de vir, porque se Deus prometeu redenção, e a redenção só pode vir pelo Messias, então ao levantar este cálice, era uma lembrança de que esse Messias, o Senhor iria levantar no meio do povo de Israel para restaurar. Meus irmãos, e no relato de Lucas é especialmente importante, porque ele nos mostra que Jesus está fazendo essa cerimônia, observando este rito. Se você vir no versículo 17, ele levanta um cálice. São esses dois primeiros cálices. Depois de ter ceado, depois de ter comido o cordeiro, depois de ter comido os pães, depois de ter comido os elementos das ervas amargas, aí ele levanta o terceiro cálice e diz: agora este cálice aqui, a redenção está em mim. E ele diz: este terceiro cálice, é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. A tradição da igreja cristã, depois
descartou a tradição judaica. E logo no início da igreja parou-se de tomar a ceia do Senhor, tomando esses dois cálices anteriores, e só deu importância ao terceiro cálice, que é o cálice da nova aliança, é o que Jesus diz. Este cálice da nova aliança que Jesus está dizendo aqui, ele é a redenção que Israel está esperando. Ele está se identificando com essa tradição, e ele está dizendo para os seus discípulos que conheciam aquela tradição, e dizendo para todos os judeus que posteriormente ouviram da história de Jesus, ele está dizendo: esta redenção que vocês estão esperando sou eu, e o meu sangue representa esta redenção que vocês aguardam e que vocês esperam. O meu sangue agora é a nova aliança. E ao dizer que o sangue de Jesus é a nova aliança, ele está se identificando com outra profecia de Jeremias 31:31. Eis que virão dias em que o Senhor fará uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o escritor aos Hebreus vem dizer a mesma coisa, que o sangue de Jesus, ele agora é mediador de uma nova aliança. Então Jesus está dizendo nesta cerimônia aqui: eu sou a redenção que vocês esperam. No meu sangue vocês vão encontrar a restauração e a renovação e a redenção que vocês estão aguardando, porque o meu sangue é mais precioso do que o sangue de bodes, como diz o escritor aos Hebreus. O sangue de Cristo é mais poderoso do que o sangue de animais. O sangue de Cristo fala hoje muito mais do que fala o sangue de Abel, conforme o escritor aos Hebreus também diz. Então, meus irmãos, neste novo cerimonial de Páscoa, nesta ceia que aí nós chamamos de ceia do Senhor, Paulo inclusive diz isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 10, verso 16. Lembre-se que esse cálice, este terceiro cálice que Jesus está se identificando como o cálice da redenção, também é chamado de cálice da bênção. Olha o que Paulo diz a respeito do pão e do vinho da celebração desta cerimônia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Veja que eu falei, a tradição que eu acabei de apresentar aos irmãos, é o cálice da bênção, esse terceiro cálice. Paulo está dizendo a mesma coisa. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele continua: acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17: há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Paulo aqui dá significado aos irmãos, dizendo que beber deste cálice de bênção, comer deste pão, significa ter comunhão, primeiro, com Cristo, que nos abençoa espiritualmente nesta cerimônia, neste ato, e também deve ser um ato de comunhão para com a igreja, para com o corpo de Cristo, porque nós estamos tomando o cálice da bênção. O cálice da bênção é o cálice da redenção, é o cálice do perdão, e se nós somos perdoados em Cristo Jesus, temos comunhão e paz com todos, não é o que o apóstolo nos escreve? Então, meus irmãos, aqui nós temos o cálice da bênção do Senhor sendo exemplificado. Jesus está dizendo: esta redenção só encontra no meu sangue e no sangue de Cristo. E para terminar, bem rápido, Jesus é traído e cumpre-se mais uma profecia. Então veja que nesta aparentemente simples cerimônia, nós temos pelo menos duas profecias que dão início e curso ao cumprimento. Nós temos uma nova simbologia, um novo significado para a cerimônia da Páscoa, e nós vamos ver o início do cumprimento da profecia da traição. Judas não distinguiu, Judas participou do início ao fim desta cerimônia. Judas viu Jesus levantar o cálice e dizer que ele era o cálice da redenção. Judas viu Jesus falar que o seu corpo representava o sacrifício como o cordeiro imaculado. Judas viu ele fazer e cumprir todas essas coisas. Judas viu ele dizer a respeito dele quem ele era. Judas viu e iniciou a ver o cumprimento das profecias. Mas ainda assim, Judas, como eu falei
no último estudo, Judas era um desperdício de discípulo. Judas era um homem que não se deixou ser tratado. Judas já estava possuído pelo demônio. Capítulo 22 diz, logo no início desse capítulo diz que Satanás entrou nele. Então veja, ele está participando da cerimônia, ele está diante de Jesus, mas o coração dele está fechado, porque ele deu espaço não para o Salvador e o Messias, mas ele deu espaço para Satanás. Isso é importante nós verificarmos e termos o cuidado, meus irmãos, porque nós vamos ver que muitos estão andando perto de Jesus, mas poucos estão com o coração voltados para Jesus. Muitos estão vendo e experimentando Jesus, participando das cerimônias em que ele se apresenta como o Redentor, Salvador e o Messias, mas poucos estão conseguindo distinguir e saber se é o Messias ou se é mais um que nós havíamos esperado. Judas não conseguiu distinguir, Judas não conseguiu entender que Jesus era este Salvador aguardado, era este Messias, mesmo tendo experimentado a última ceia da Páscoa com ele, mesmo Jesus se identificando como o Cordeiro de Deus, como o sacrifício oferecido pelos nossos pecados, ainda assim Judas não conseguiu reconhecer Jesus e ver em Jesus e retirar do seu coração o desejo, aquela má inclinação para entregá-lo. Veja que era um amigo e que trai com um beijo. Cuidado, né, meus irmãos? Temos que ter cuidado com quem está ao nosso redor, porque às vezes até com um beijo nós estamos sendo traídos, até com um abraço de urso, as pessoas estão nos amando pela frente, fazendo cara de sorrisos e de bons amigos, mas por trás está vendendo por 30 moedas de prata, um preço de um escravo, era o preço que valia o pão da vida, era o preço que valia o Cordeiro de Deus para Judas. Então, que nós tenhamos cuidado e nós possamos vigiar, meus irmãos, para que nós não venhamos a incorrer de estar com Jesus, cear com Jesus, participar do corpo e do sangue de Jesus, como Judas participou, e ainda assim, no final, trair Jesus. O que importa não é como a gente começa, o que importa é como a gente termina a nossa jornada. Judas pode até ter começado bem, mas terminou mal. É por isso que as advertências da palavra do Senhor, ela é forte e incisiva. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pode ser fiel até a metade da vida, mas se no final da vida trair Jesus, vai querer fazer o argumento que aqueles no capítulo 24 tem. Eu tenho nome, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas no final, no apagar das luzes, traiu Jesus, tendo comido do pão, tendo bebido do vinho, tendo comido do corpo e bebido do sangue. Sinto muito, você não é digno de ser chamado meu discípulo. É o que aconteceu com Judas. Que o Senhor nos ajude a viver uma fé racional, com uma fé sincera e conhecedores da palavra do Senhor. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a crescer na nossa fé. You are good.